E por muito tempo, a ciência cravou que Ceres era o maior asteroide que existia, simplesmente por ser o maior destaque visual daquela região. Mas como sabemos, a ciência não fica parada, não é mesmo? Para entender o que Ceres realmente é hoje, precisamos olhar para 3 regrinhas de ouro que a União Astronômica Internacional bateu o martelo lá em 2006. Para ser um planeta, a regra 1 diz que tem que orbitar uma estrela diretamente. A regra 2 exige que seja esférico e tenha massa suficiente para, digamos, limpar a própria órbita de outros corpos celestes. E a terceira regra é não ter uma massa tão colossal que acabe acendendo uma reação termonuclear no núcleo. E é bem aí que a situação de Ceres fica super interessante. Ele é perfeitamente redondo e orbita o Sol diretamente. Só que ele falha naquela parte de ter massa suficiente para varrer a vizinhança de outros detritos espaciais no cinturão. Exatamente pela mesma regra que acabou rebaixando Plutão, Ceres subiu de categoria. Foi oficialmente promovido para a distinta classe de planeta anão. E aproveitando essa marca de 1 minuto da nossa explicação, um pedido rápido. Ajuda a gente a atingir a meta de 10 mil seguidores nos seguindo aí. Compartilhe esse material com amigos que também são fascinados pelo universo e comenta aqui o que estão pensando sobre o vídeo até agora. É esse apoio da comunidade que dá combustível para continuar dissecando esses mistérios celestes diários. Cada interação ajuda muito a expandir o conhecimento e a levar essa exploração científica ainda mais longe. Só que, mesmo com essa definição cravada desde 2006, parece que rolou um bloqueio coletivo. A inércia cognitiva é exatamente isso. A nossa tendência teimosa de nos apegarmos a conceitos velhos, ignorando totalmente as evidências novas. E é por causa dessa pegadinha psicológica que muito cientista gabaritado ainda insiste em chamar Ceres de asteroide, ou inventam os nomes confusos tipo planeta anão asteroide. Mas não tem choro. O status real e oficial é, sem sombra de dúvidas, planeta anão. Para a gente tirar essas definições astronômicas do papel e entender o impacto disso, precisamos dar uma olhada na escala absurda desse lugar único. O domínio de Ceres lá na vizinhança dele é uma coisa de louco. Para você ter uma ideia, esse único planeta não concentra mais ou menos 1/3 de toda a massa do cinturão de asteroides. 33% de tudo que existe lá é só o Ceres. E ele, ainda por cima, é o único corpo perfeitamente esférico no meio daquela bagunça toda. Mas calma lá, tudo é uma questão de perspectiva. Apesar de ser o grande gigante do cinturão, em escala cósmica ele é bem pequenininho. A massa dele bate em apenas 1,3% da massa da nossa própria Lua. Com menos de 1.000 quilômetros de diâmetro, a área total daria mais ou menos o território da Argentina e do Cazaquistão somados. É o menor planeta não classificado, pesando só uma fração minúscula em relação à nossa Terra. O mistério das manchas brilhantes. Durante gerações e gerações, as imagens dos nossos telescópios só mostravam um amontoado de rocha escura e sem graça. Mas a tecnologia espacial moderna mudou esse jogo muito rápido. Foi uma verdadeira avalanche de descobertas de cair o queixo. Em 2014, radares captaram um vapor de água totalmente inexplicável vindo de lá. Logo depois, no começo de 2015, manchas brancas brilhantes e muito estranhas começaram a pipocar nas imagens preliminares. E no fim de 2015, quando a sonda Dawn da NASA chegou bem pertinho para fotografar, aquele pedaço de rocha morta se revelou um dos maiores mistérios em atividade da astronomia. E aí a pergunta monumental que parou a comunidade científica foi a seguinte: o que diabos são essas manchas brilhantes em Ceres? Conforme as fotos foram chegando, deu para notar que não eram pontinhos isolados, mas agrupamentos enormes. O mais impressionante foi o chamado ponto 5, brilhando intensamente dentro de uma cratera de 80 km de largura chamada Okator. Aquilo brilhava tanto contra o chão cinza que deixou todo mundo desesperado atrás de uma explicação racional. E depois de muita transpiração no laboratório, o mistério foi finalmente resolvido. Aquele clarão todo não passava de reservas gigantescas de compostos químicos. Basicamente, os pesquisadores descobriram que essas manchas brancas eram puro carbonato e bicarbonato de sódio. Ou seja, acharam um primo rico daquele fermento em pó ou do bicarbonato que a gente costuma ter na despensa da cozinha. E as consequências dessas descobertas são maravilhosas. Primeiro, porque esse composto só se forma quando existe água no meio. Segundo, isso é uma prova incontestável de que existe água e, portanto, atividade geológica rolando por lá. E, em terceiro lugar, brincadeiras à parte, descarta de vez a ideia de que tinha algum alienígena espalhando fermento pelas crateras espaciais. Foi a pura e simples química da água agindo. E se o bicarbonato já surpreendeu muita gente, a sonda Dawn encontrou uma outra anomalia geológica simplesmente monstruosa que confirmaria de vez a história da água subterrânea. Apresento a vocês a montanha Auna Mons.
E não estamos falando de uma colina qualquer, não. É um pico colossal de 4 quilômetros de altura, completamente revestido de gelo e com marcas claríssimas de erupções recentes. É bem provável que essa estrutura toda seja resultado de impactos antigos e violentos de meteoritos, como o que criou a cratera Kerouan logo ali atrás da montanha. Mas podemos deixar completamente de lado aquela imagem de lava derretida e fogo que costumamos ver nos vulcões aqui na Terra. Em Ceres, o esquema atende pelo nome de criovulcanismo, o vulcanismo de gelo. Essa montanha entrou em erupção várias vezes, jorrando fluidos gelados e água congelada direto para a superfície. Na prática, é o vulcão de gelo mais próximo do Sol que a humanidade tem conhecimento. A busca por vida. É incrível como pistas que pareciam tão diferentes e isoladas acabam montando um único quebra-cabeça fascinante no final das contas. O vapor de água, os depósitos branquinhos de bicarbonato, os vulcões que cospem gelo. Hoje os cientistas têm um consenso e uma certeza quase absoluta de que, debaixo daquela casca grossa de pedra do planeta Anão, existe um verdadeiro oceano oculto. Ou, pelo menos, um manto de gelo gigantesco lotado de lagos de água líquida em intensa atividade química marinha. E é exatamente aí que entra a grande provocação final. Com água em estado líquido, fontes de energia vindas de impactos e todos os compostos de carbono necessários presentes, o banquete biológico está praticamente montado. Será que as próximas missões geológicas vão finalmente esbarrar com moléculas orgânicas complexas? Ou quem sabe até evidências de vida aguardando no fundo daquelas águas congeladas e escuras de Ceres? Um mundo que passou tanto tempo ignorado pode muito bem estar prestes a entregar os segredos mais profundos do nosso universo. Fica a reflexão para a gente levar adiante. E, para fechar, temos vídeos todos os dias, então siga para não perder os próximos vídeos dessa nossa imersão pelo cosmos. Compartilhe, deixe o like e continue alimentando essa sede de conhecimento. Afinal, será que um dia a gente vai conseguir entender totalmente o nosso lugar na imensidão? Fica a reflexão e até a próxima análise espacial.